Super Sampling no console, no PC. Você sabe o que é isso, cara? Fala, galera do Geek, eu sou o God Costa, está começando mais um Detonando Geek, o primeiro, maior e melhor canal de tecnologia para games de todo o YouTube. Viu na vinheta, viu no thumbnail, já viu também falando que o assunto hoje é claro, é lógico, é Super Sampling, exatamente. A feature aí, na verdade, a filtragem aí dos elementos gráficos de um jogo que está aí superando as expectativas de fama de uma filtragem, graças à entrada dos consoles novos, principalmente o Xbox One X, que anunciou a feature como sendo uma grande vantagem do console e presente também na futura atualização do PlayStation 4 Pro. Super Sampling tem tornado aí um renome grande. Super Sampling também está no PC e também já saiu do PC. Você vai entender tudo sobre essa tecnologia, como ela realmente melhora ou não melhora, se é eficiente, se não é eficiente, será que estão fazendo um grande marketing em cima disso? Mas afinal de contas, o que realmente é, tanto para console quanto para PC, você vai saber agora. E como você vai descobrir isso de uma maneira incrivelmente fácil, simples, magnífica através do nosso canal? Deixa o seu like, também se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para espalhar Super Sampling pelo planeta inteiro. Dá uma passadinha também, se você tem console, na Game Center Paulista, o parceiro de consoles do canal. Lá tem jogo, lá tem acessórios, tem consoles, tudo para sua jogatina no console. Não é de console, mas curte um PC, a gente também tem parceiro, ó. Entra no Kinguin lá, 3% de desconto utilizando o código DETGEEK. Jogos infinitos lá no Kinguin, barato pra cacete. Super Sampling não é novidade alguma. Ele tomou evidência agora com o lançamento dos novos consoles, no entanto ele existe no mercado computacional gráfico há muitos anos, incluindo nos games. Ele foi muito utilizado na parte de PC Game e acabou sendo abandonado em desuso por aprimoramento de outras tecnologias. A gente vai abordar isso daqui a pouco. Como é que ele está funcionando bem nos consoles hoje? Para que realmente ele serve? Qual é a utilidade final? Basicamente, nos consoles, a função principal do Super Sampling é apoiar a resolução menor do que é oferecida, ou seja, de 4K para 1080p, tanto do lado do PlayStation 4 quanto do lado do Xbox One. Por exemplo, o PlayStation 4 está aprimorando isso e colocando essa funcionalidade em sua atualização, porque teve problemas até então com resoluções mais baixas do que a 4K. Pessoas que compraram o PlayStation 4 Pro e foram utilizar numa televisão Full HD relataram problema. Do lado do Xbox One não houve problema, porque o console desde o seu lançamento apresentou natividade no Super Sampling. Mas afinal de contas, o que é isso? Como é que funciona isso? Por que funciona tão bem em console e por que entrou em completo desuso na área de PC? Vamos entender agora um pouco. E para você entender um pouco disso, você precisa ter um conceito em mente, que o que? O fator primórdio de um desenho é a ilusão de ótica, é o princípio ativo científico de um desenho. É a ilusão de ótica, seja ele computacional ou seja ele feito à mão, mesmo em pinturas muito antigas. A ilusão de ótica é implementada para ilusionar os seus olhos e te mostrar algo que não está lá, ou simplesmente esconder um erro que foi colocado pelo artista ou pelo processo gráfico que foi construído o jogo. Então, tendo isso em vista, a gente já tem parte do Super Sampling para que ele serve. Na verdade, o Super Sampling é para corrigir um erro computacional inevitável. Na parte de computação gráfica existe um problema chamado aliens. Então a gente categoriza como Super Sampling sendo um método anti-aliens. Para a gente entender mais ainda, a gente precisa saber o que é o maldito do aliens. Na verdade, o aliens é um problema computacional gráfico causado aí pela limitação de pixels na tela. Ele ocorre aí de maneira natural e é impossível, ele é fisicamente impossível de não ocorrer. Quem viu o nosso vídeo aí, 4 maneiras de fazer 4K, tem uma parte do vídeo que a gente explica aí categoricamente que cada pixel é único na tela e implementa apenas uma cor, beleza? Sendo assim, você pode imaginar que facilmente você consegue criar uma reta na horizontal simplesmente pintando na mesma cor cada pixel um do lado do outro. Você também pode criar uma reta na vertical pintando cada pixel um embaixo do outro. Agora, quando você quer ir para a diagonal, você vai ter aí um problema, chamado efeito escada. Não existe uma reta diagonal, existe uma reta horizontal e vertical, mas a diagonal ela é escadinha, e essa escadinha causa o serrilhado nas bordas dos games, tanto de texturas quanto de
personagens, principalmente em cima de personagens. Ou seja, o rosto do seu personagem principal pode ter milhões e milhões de cores de pixels. Por quê? Porque a textura e variação para chegar aí a um tom de pele é bastante abrasivo do formato de cores. Então você deve ter aí milhões de cores, ou seja, cada pixel ocupa uma cor. Você tem poucos pixels na tela, então ele vai começar a fazer um serrilhado, principalmente nas bordas, onde acaba o desenho. E isso causa aí o problema de Aliens. E é completamente incômodo. Afinal de contas, todo mundo há de concordar comigo que é uma bosta você jogar um jogo que tá serrilhado completamente em volta. Para você ter esse efeito aí, ver como é desagradável, procure colocar uma resolução baixa. Quem tem PC, jogue numa resolução baixa, coloca 720p no monitor Full HD. Ou pior ainda, se você tem uma televisão 4K, ligue numa resolução 720p HD. Você vai ver fielmente a borda, mesmo com anti-aliasing aplicado. Com certeza você vai ver a borda, porque é uma resolução muito baixa dentro de uma resolução muito alta. Ok, agora o Super Sample entra no jogo. Primeiro porque existem duas maneiras de fazer anti-aliens, seja ela pós-processada, ou seja, após o render, e a maneira em cálculo real, que é durante o render. Tudo que é feito de forma de cálculo real durante o render é mais bonito, é mais funcional, representa melhor suavidade na tela. Tudo que é feito pós-render funciona, é mais leve, mas ele tem problemas. Ele não vai resolver totalmente o problema, ele vai suavizar, mas não tanto. Você ainda vai ver a pixelização na tela. Quem é de PC aí tá me assistindo, eu vou dar um exemplo, por exemplo, a metodologia FXAA e a SMAA. Essas duas metodologias são pós-processamentos. Elas conseguem fazer o anti-aliasing, sim, melhor do que deixar naturalmente, só que realmente elas não são tão boas assim, por exemplo, quanto um MSAA, que a gente vai discutir daqui a pouco. Enfim, passando para a categoria de cálculo real, a gente encontra o Super Sampling. Com o Super Sampling trabalha aumentando a tela 1, 2, 3, 4, 5 vezes o tamanho dela, dependendo da filtragem que está configurada, e ele reduz a resolução nativa de saída. Ou seja, se você está criando um quadro em 4K, ele vai poder reduzir para 1080. Se você pegar um quadro 4K e espremer até 1080, você vai unir tantos pixels que você vai suprimir qualquer serrilhado que esteja à volta de um personagem, objeto ou qualquer parte do jogo. Essa é basicamente a essência da técnica de Super Sampling. Envolve também outras técnicas, por exemplo, suavizar bordas. Aquilo que ele não conseguiu espremer e mesmo assim ficou explícito, ele pega e faz o cálculo real dentro da sua GPU e coloca aí bordas mais suavizadas. Ele trabalha em volta dos pixels para suavizar a sua visão em relação a isso. Talvez você já tenha se deparado com algum game, principalmente lá do PC, que ele parece muito embaçado. Talvez o Super Sample esteja muito alto. Por quê? Porque ele está embaçando demais. Ou a filtragem anisotrópica não esteja ajustada, mas filtragem anisotrópica é um assunto para um outro vídeo. Enfim, quando eu disse que ele pegou um quadro, diminuiu, colocou numa tela menor, você já sacou como ele é bem útil do lado do console, principalmente para entregar resolução menor do que a nativa do console. Vamos lá então, vamos entender e estabelecer o que é um console com saída 4K, por exemplo, Xbox One X, PlayStation 4 Pro. Independente se o jogo lá dentro está rodando a 4K ou não, a gente não quer saber sobre isso, a saída dele é sempre 4K. Ele vai entregar um quadro 4K na sua tela, com todos os pixels, independente se o jogo está nativo ou não em 4K. Beleza, partindo desse princípio, o Super Sampling vai fazer o que? Vai pegar, reduzir, trabalhar, calcular, suavizar as bordas e entregar na resolução Full HD. E é por isso que no lado do Xbox One X foi anunciado como uma grande feature do Super Sampling para aprimoramento em televisores Full HD. Exatamente é isso, ele vai pegar a resolução 4K e espremer para Full HD. Tecnicamente, toda a resolução, o jogo que você está jogando está em 4K, mas você está vendo isso numa resolução Full HD. E foi feito o Super Sampling naturalmente. O console criou o quadro, trabalhou, pegou e entregou. Do lado do PlayStation 4 Pro, acontecia totalmente diferente. Aliás, ainda acontece até a atualização 5.5, beleza? Vamos deixar isso bem claro. O Super Sampling ficou por conta dos desenvolvedores implementar ou não no jogo. Os desenvolvedores que não fizeram acabaram tendo bastante problemas nos jogos em relação com quem estava jogando em televisores Full HD, ou seja, ele não conseguia trabalhar direito para redimensionar. Ele redimensionava, o jogo funciona, tudo bonitinho, mas o aspecto visual não ficava legal, ficava serrilhado, poderia apresentar alguns problemas de frame rate. Isso é um problema que está sendo solucionado a partir da atualização 5.5 do PlayStation 4 Pro, que não saiu ainda até o momento desse vídeo. Mas então isso é bom ter no console? Como tudo na vida é bom e ruim. É bom porque você consegue trabalhar com uma resolução maior, numa saída menor, sem causar impacto
aspecto visual. E é ruim porque deliberadamente a gente já subentende que os consoles não estão afim de liberar resoluções para que o usuário estabeleça e configure da maneira que ele quer, ou seja, sempre vai entregar 4K independente de onde você estiver ou o que você estiver fazendo. Então as possibilidades de diminuir a resolução para aumentar a fluidez do jogo estão ficando praticamente nulas nos consoles, e a ideia de que isso poderia acontecer com a entrada desses novos equipamentos está completamente indo para o ralo. A gente pode falar também que o Super Sampling foi implementado nos consoles porque ele é a solução ideal. Por quê? Porque é um equipamento fechado. Como eu disse, ele sai uma resolução fechada e você não vai ter quedas de frame rates. Por quê? Porque os frame rates são estabelecidos no console. Ou roda 60 ou roda 30. E não é uma plataforma onde os desenvolvedores têm medo de limitar a performance. Já no PC, o Super Sampling saiu em desuso faz um grande tempo já, justamente por conta da performance. Super Sampling é hoje em dia a técnica mais funcional. No entanto, ela é cara, ela custa performance, ela custa uso computacional. Ou seja, no PC ele acaba diminuindo os frame rates. E a plataforma de PC, o perfil do gamer é um pouco diferente. Ele possui aí velocidade por fluidez. Tudo abaixo de 60 num PC geralmente é repudiado pelos jogadores. Então o uso do Super Sampling acabou prejudicando mais do que ajudando na plataforma PC. Perceba que a solução existe, é funcional, mas determinados equipamentos ela é útil e determinados equipamentos ela não é útil. Para isso, o PC utiliza outras formas, não só de pós-processamento, como eu falei aqui, a FXAA e a SMAA. Uma das técnicas mais utilizadas de cálculo real no PC é o MSAA, Multisampling Anti-Aliasing. Esse processo é basicamente o que o Super Sampling faz, só que ele age apenas nos pontos necessários. Ele faz um cálculo algorítmico menos trabalhoso e que não gasta tanta performance da GPU, e ele consegue estabelecer os pontos onde precisa aumentar o quadro para entregar menor, ou seja, ele amplifica áreas específicas, ele não cria um quadro inteiro. Diferente do console, que independente ou não já vai criar o quadro inteiro, ou seja, o custo de CPU e GPU sempre vai ser o mesmo, está lá estabelecido, então é mais fácil você coordenar. Já no PC não, o custo é variável, então ele quer trabalhar apenas nas partes que precisa, e isso tem desempenhado bastante performance do lado do PC Gaming e resolvido o problema tão bem quanto o Super Sampling. É importante falar que do MSAA existem também derivativos específicos, tanto da Nvidia quanto da AMD, que é um assunto para um outro vídeo também. Com tudo isso em vista, você já sacou porque isso já vem implementado nativo no Xbox One para os desenvolvedores não se preocuparem, e do lado do PlayStation 4 Pro deu uma segurada. O uso computacional, como o Xbox One X tinha uma largura de banda superior, porque Super Sampling utiliza muito buffer e largura de banda, então ele utiliza muito isso, ele conseguiu já logo de cara emplacar com isso. A Sony teve que aí trabalhar por fora para conseguir resolver o problema. Isso explica também porque uma reportagem que saiu recentemente do Digital Foundry anunciando em relação ao PlayStation 4 Pro da atualização 5.5, que eles já tiveram aí a oportunidade de testar e constatar que o Super Sampling está bom, mas em alguns jogos não performático, é justamente por conta do uso do Super Sampling. O Super Sampling ele aumenta o quadro, diminui, então ele está usando muito poder computacional e pode sim ter quedas de frame rate por conta disso. Isso não é uma exclusividade só que pode acontecer no PS4, pode acontecer no Xbox One também. O uso de Super Sampling é uma caixinha de surpresas e pode ocorrer um problema. No entanto, o Xbox One X ele tem maior largura de banda, maior poder computacional de núcleos computacionais de GPU, e isso suaviza um pouco o uso do Super Sampling nele. Agora, até quando o Super Sampling vai ser efetivo nele, a gente não sabe mesmo, porque os jogos evoluem graficamente e pode abrir outros conceitos aí que podem aumentar a carga de GPU e fazer o Super Sampling, que hoje é uma feature muito boa, se transformar no vilão no futuro. Do lado do PC, como eu falei, existem outras opções, inclusive o Super Sampling. Isso depende bastante do desenvolvedor utilizar ou não a funcionalidade, e você já sabe como utilizá-la com ou sem moderação. Se você tiver um equipamento high-end, coloque o Super Sampling no último, que você vai ter uma experiência incrível e alucinógena de anti-serrilhamento para todos os lados. E se esse vídeo desmistificou tudo que você queria saber sobre Super Sampling e também deu de quebra aquela dica sobre anti-alias, e você deixou e ficou mais informado sobre o assunto e agora pode discutir com mais propriedade com seus amigos a respeito de console ou PC sobre essa temática, deixa o seu like, participe do nosso grupo de PlayStation 4 Tech, Xbox One Tech, PC Gamer Tech, os links estão todos na descrição. Participe também do space.wiki.com.br, nosso fórum dedicado a dúvidas. Eu sou Godcose e até a próxima.